Alô a todos vocês que assistem esse podcast da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje temos um convidado muito interessante na medida em que, colega nosso, porém muito envolvido no ambiente artístico. Estou falando do Dr. José Donizete Júnior, formado na 91ª turma da nossa faculdade, também conhecido por Juninho. Juninho, por favor, apresente-se e fale para a gente sobre a sua trajetória na faculdade, também não tudo, né? E depois vamos falar sobre o AAA Cultural. Fala aí, Rangel. Obrigado aí todo mundo. Prazer estar aqui participando do podcast. Eu entrei na faculdade em 2003, sou da turma 91 e formei em 2008. Cursei os 6 anos, não repeti nenhum. Na faculdade eu fui super engajado, eu me envolvi desde o início, no primeiro ano já treinava, né? Fui da equipe de judô, fui diretor de modalidade, dei aula no Med Ensina, depois fui diretor da Atlética, saí da Atlética, virei diretor do CAOC. Que mais que eu fiz? Levei 6 anos de show medicina, né? Levar 6 anos de show medicina é difícil, mas é muito prazeroso. E, enfim, vivi intensamente essa vida acadêmica nossa. Depois terminei a faculdade, prestei medicina nuclear, fiz medicina nuclear. E depois da medicina nuclear, emendei outra residência, fiz radiologia. Então, me especializei em diagnóstico por imagem. E durante a minha época da residência, eu acabei entrando nos conselhos, na época formados na Conselho da Atlética, né? E continuei vivendo essa vida um pouquinho mais da vida acadêmica, agora no lado do conselho. Depois acabei saindo da faculdade, fiquei um tempo fora e o ano passado veio o convite aí da atual gestão para entrar na diretoria da Associação de Antigos Alunos, né? E aí eu ingressei, né? A gente teve a felicidade de ser eleito ano passado e virei o segundo tesoureiro da nossa chapa e estou organizando essa parte cultural para a gente trazer uma vivência maior aí para o nosso universo, né, de antigo aluno e tal. E estamos tocando. Tá? Quer dizer, você então é 100% FIMUSP mesmo. Quer Sou, dizer, cara. 6 anos, mais daí para frente depois, tudo FIMUSP. Exato, 6 anos, depois 6 anos de pós-graduação, né? Fiz toda a minha formação lá no HC. E você trouxe para o grupo, para a diretoria, esse lado de apresentações culturais, essa preocupação. O Danilo escolheu muito bem quando te chamou, porque realmente você chegou chegando e fazendo, sabe? Você tem um projeto, então, né, que você já teve um episódio deles, né, que era de apresentação lá no Teatro da Faculdade, e o que mais vem por aí? Então, eu comecei a me envolver nesse lado de produção cultural quando eu estava na faculdade ainda, né? Virei diretor da Atlética, a gente fazia as festas, né, na Atlética. Hoje não tem mais, essas festas não acontecem mais, mas naquela época ali, 2003 a 2008 que eu tive, acho que foi até 2012, se eu não me engano, fizemos a última festa lá na Atlética, que eram festas gigantes, eram festas para 6 mil pessoas, né? A gente lotava o campo lá, quem não conhece a nossa Atlética, lá é um espaço maravilhoso, né? Um clube de 39 mil metros quadrados. Para ter um campo de futebol oficial, né? Pois e lá lindo, né? E aí eu comecei, quando eu virei diretor de modalidade, me envolvendo na vida da Atlética, depois diretor da Atlética, lá eu fui diretor social e foi lá que eu comecei essa parte de produção cultural. Eu já vinha de uma bagagem anterior, antes de entrar na faculdade, eu já era músico profissional, tocava na noite, tinha banda de baile e tal, mas nunca tinha produzido nenhum evento. Na faculdade mesmo foi que com as festas atléticas eu comecei a produzir. Então, até quem está nos ouvindo, tinha as famosas festas, o Carecas no Bosque, Fantasias no Bosque, o Havaí no Bosque, porque em volta da Atlética tem o Bosque, né? E essas festas, elas aconteciam de sábado à noite, era uma loucura lá, os vizinhos ficavam sem dormir. Logicamente, hoje, no mundo atual, essas festas não cabem mais. Mas aí depois, saindo da diretoria da faculdade, eu fui para a diretoria do CAOC e a gente reviveu
o antigo baile do esqueleto. Não sei se você chegou a participar. Sim, na minha época, eu sou da 59ª, tínhamos esqueletos, sim, como não. Então, a gente fez uma edição aí a nossa foi a festa do esqueleto, e a gente colocou 3.000 pessoas no porão da Faculdade de Medicina da USP lá. Foi uma loucura bem gostosa, colocou banda, DJ, veio gente de tudo quanto é canto de São Paulo, que o antigo baile do esqueleto era isso, né? Todo mundo vinha de várias regiões de São Paulo e passava uma noite lá, uma noite alucinada lá no porão, e a gente fez isso. Foi muito bacana, deu certo. Depois a gente saiu, algumas gestões posteriores fizeram outros eventos, mas eu não estava mais envolvido. Mas esse período de produzir evento na faculdade me deu essa bagagem que depois que eu saí da faculdade eu voltei a me envolver com música, né? Principalmente no internato eu abandonei um pouco essa parte da música. Até o 3º ano da faculdade eu consegui levar em paralelo ali com a faculdade a música. Eu tocava com os Trovadores Urbanos aqui em São Paulo, que é um grupo super famoso, a gente saía fazer serenata nas casas e tal. Eu me lembro, assim. Até o 3º ano deu para levar, depois foi entrando o 4º ano, depois do internato foi impossível conciliar. Aí eu tive que sair, depois que eu me formei, estava na residência, comecei a voltar a tocar com banda e tal, e aí, naturalmente, estando envolvido nesse meio cultural, musical, eu voltei de novo a produzir eventos, mas coisa menor, assim, né? Coisa geralmente onde eu estava envolvido com a minha banda, ou para amigos, a gente fazia em alguns espaços aqui em São Paulo. E aí depois, estando no conselho da Atlética, eu tive essa experiência aí da gente começar a fazer os eventos, mas com um foco beneficente. Então, o primeiro evento que a gente fez o Med Folia. Existe um bloco, né, da Atlética, que é um bloco onde eu fiz algumas composições autorais, outros antigos alunos também compuseram sambas enredo. A gente tem sambas enredo lindíssimos, até convido o pessoal a ouvir lá no Spotify. Tem o CD da bateria, a bateria Opção Primeira de Pinheiros. E lá tem os sambas enredo e tal, e por estar envolvido no Med Folia, que é esse bloco que a gente tinha na época de carnaval, na época que eu estava no conselho da Atlética, a gente promoveu esse primeiro evento beneficente em prol do Itaci. Então a gente conseguiu a licitação ali da prefeitura, a permissão, para poder fechar aquela ponte que tem ali na Avenida Sumaré, a ponte ali do metrô Sumaré, né, que fica do lado do Itaci. O Itaci é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. E lá a gente promoveu um bloco carnavalesco, o Med Folia, e depois, encerrando aquele Med Folia, teve a banda Velhas Virgens, a banda renomada aí no cenário e tal. Eles também têm um projeto carnavalesco. A gente fez ali, foi tudo gratuito, só que a gente pedia pro pessoal comparecer e trazer doação pro Itaci. E aí a gente conseguiu lotar uma sala lá no Itaci. Tem foto disso, super legal, a gente fazendo a entrega das doações. Então, essa foi a primeira ação mais envolvida com essa parte cultural. Aí, no mesmo ano, a gente teve a ideia de promover um festival de rock lá dentro do Espaço da Atlética. Foi o Oswaldo Rock. E aí eu fiz também a trilha sonora, compus a trilha sonora pro Oswaldo Rock. E a gente conseguiu reunir, acho que umas 15 bandas autorais lá. Foi festa o dia inteiro, teve cerveja artesanal, hambúrguer artesanal, o pessoal veio, foi uma festa muito bacana. A gente teve umas 2.000 pessoas circulando aquele dia na Atlética, foi muito bacana. E aí depois, né, saí do Conselho da Atlética, fiquei nesse ato até voltar aqui. E quando vocês me convidaram, né, para a diretoria, poxa, a gente precisa dar mais vivência, né, para a Associação de Antigos Alunos e tal. A minha primeira ideia foi, pô, então vamos fazer evento, né? Então, mas não vamos fazer um evento sem propósito, vamos fazer um evento porque é gostoso ouvir música, é gostoso se reunir, é gostoso encontrar os amigos, mas vamos fazer com um propósito. Então, como eu já tinha essa inserção lá dentro do Itaci, de ter feito esses projetos beneficentes, angariando doações para eles, eu contatei o professor Vicente Odoni, que é o diretor lá do Itaci, expliquei para ele, eles adoraram a ideia. E aí a gente começou, mês passado teve a primeira edição, foi uma edição muito legal, achei muito bom o resultado, onde a gente está promovendo agora evento cultural no Teatrão da Faculdade de Medicina USP e pedindo para quem vai, para quem comparece, quem vai lá
interagir, quem vai ouvir a apresentação artística, ver as exposições que vão estar lá expostas, para fazer uma doação. Né? Fazer uma doação. A gente sugeriu uma doação de R$50 e tivemos um bom número de doações, e esse valor ele vai integralmente para o Itaci. Além do Itaci, também vai para a CTC. A CTC é a Casa da Criança Transplantada do Coração. Então essas instituições recebem familiares que vêm de tudo que é canto do país para se tratar aqui. Às vezes tem paciente que é de fora e às vezes falta o básico para eles, porque eles ficam semanas, às vezes meses aqui para poder fazer ciclo de tratamento, né? E aí eu questionei o pessoal das duas instituições como é que a gente ajuda mais. Eles disseram, olha, ajuda se der em dinheiro, se der em espécie. Então, a gente começou a pedir em dinheiro para transferir integralmente em dinheiro. A gente está produzindo lá os eventos, então os custos ali a gente meio que cobre, tenta cobrir, mas acaba tendo um pouquinho de doação da Associação dos Antigos Alunos para o negócio acontecer, né? Essa doação pequena, não pode ser um prejuízo enorme que a gente tem que ter, mas não vejo como um prejuízo também a nossa doação, né, do lado dos antigos alunos para esses institutos. E aí os participantes, quem vem, o público que vem prestigiar, faz a doação e a gente transfere integralmente o valor, metade para o Itaci, metade para a Casa da Criança Transplantada. A gente tem notado que grande parte das campanhas e dessas coisas que têm sido feitas, tem sido pedido que faça a doação em dinheiro, né? Porque muitas vezes você tem um excesso de doação num item que acaba tendo desperdício, perda, não tendo uma finalidade tão imediata, e outras coisas necessárias, inclusive até para transportar aquilo, paga-se, não se paga em saco de feijão, se paga em reais realmente. Então a parte em dinheiro dá uma liberdade muito maior para essas entidades, não é? Para que elas administrem naquilo que elas têm mais necessidade, mais falta aí. É bacana. Então você, de uma certa forma, repetiu aqui na associação um know-how que você havia acumulado nessas outras ações, nessas outras promoções que fez. E o que vem pela frente aí? O que você está planejando? Porque essa primeira, me corrija se eu estiver errado, houve uma exposição de fotos, não é isso? E alguns colegas instrumentistas, colegas médicos se apresentando, foi isso? Isso, na primeira a gente teve uma exposição que foi uma exposição que o Arthur fez, o Arthur Danila, nosso presidente, né? Ele fez há 14 anos atrás, nas comemorações de 100 anos da faculdade. Ele deu uma exposição fotográfica dos jardins da faculdade, exposição super bonita. E eu intimei também minha esposa, a Sarita Genovese, que ela é pintora, é artista também, a fazer uma exposição de material inédito que ela tinha, que ela preparou para mim, para dar de presente para mim. Eu conheci ela lá na faculdade, ela era arquiteta do restauro. Em 2004, 2005, 2006 teve o restauro da faculdade e a Sarita era arquiteta residente. Então, durante o restauro, o pessoal destruiu toda a fachada, porque a fachada, os ornamentos da fachada, né, a argamassa, estava toda comprometida. Então a melhor solução foi destruir tudo e refazer. Só que para refazer, todos aqueles desenhos que tem na nossa fachada, que é belíssima, teve que ser feito um estudo, né, de desenho por desenho, milimétrico, tudo medido, para poder reconstruir os moldes para poder refazer os ornamentos da fachada. E todo esse estudo quem fez foi a Sarita. Então ela subia nos andaimes lá e ficava desenhando, calculando. E ela tinha um acervo, ela tem esse acervo lá de todos os desenhos técnicos que ela fez para a Concrejato, que era a empresa que executou a obra. E ela, enfim, coisa de artista, né? Vai lá, vai fazer a parte técnica, mas estava lá em cima, tinha uma visão legal, sei lá, do busto do Dr. Arnaldo, fazia um desenho ali do Dr. Arnaldo, uma pintura em aquarela, executava em grafite, em pastel. E ela acumulou um acervo ali de desenho técnico e artístico. Eu falei para ela, poxa, vai ser o primeiro, a gente vai ter só a apresentação de antigo aluno, eu preciso da tua exposição lá, né? Tanto para ocupar o espaço que a gente precisava, quanto para poder expor ali, poxa. Sim, e para quem vai ver, também dá conhecimento daquilo, que muitas vezes você passa por um ornamento qualquer, mas passa olhando o pórtico de uma maneira geral.
os circunstantes, ele não se detém, né? E o artista tem isso, ele Sim. consegue pegar coisas que a gente normalmente não está treinado para pegar, para ver, valorizar aquilo, né? O olhar do artista, ela nomeou a exposição ali das obras dela de visões da faculdade. São visões mesmo, são ângulos que ela pega um ângulo ali debaixo da escada com crucifixo, o vitral que tem lá no quinto andar, que é lindo. Talvez tenha algum antigo aluno que talvez nem conheça o quinto andar e tem um espaço super bonito lá. E ela expôs isso daí. Então, e é essa a ideia, no hall de entrada, a gente ter uma exposição de um artista parceiro ligado a artes visuais, artes plásticas, e usar o teatro para música, para teatro mesmo, para cinema, para, enfim, comédia. Né? Você tocou naquele vitral do quinto andar, aquele vitral, eu tenho quase certeza que ele foi feito por um vitralista chamado Conrad. Isso, isso. É o Conrad. Então, é o mesmo que Casa fez Conrado, isso aí. O Teatro Municipal. É o mesmo. É o mesmo que fez o Mercado Municipal. E por que eu digo isso? Porque eu comprei uma casa que tinha um vitral. Só que a casa estava com uns vidros quebrados. Aí, conversando com a minha mãe, ela falou, quem assina? Eu fui lá, voltei e falei, é Conrad. Ela falou, era amigo do seu avô. Eu falei, não diga. E eu acho que ele está vivo. Isso nós estamos falando há 35 anos atrás. Fui eu visitar o senhor Conrad na Avenida Paulista, num apartamento enorme que ele morava. O apartamento era também o acervo dele. Tinha coisa. Ele falou, qual é o endereço? Brigadeiro Luiz Antônio, assim. Ele falou para o assistente dele, estava na cadeira de rodas, procura para mim. Trouxe um livrão, ele falou, tipo, prateleira tal, número tal. Ela trouxe uma pasta, ele abriu a pasta e ele falou, eu ainda tenho aquele vidro, eu vou arrumar para você. Que demais. O Conrad. Que demais. Aí que eu fui me ligar que era... Por quê? Aquele prédio é do Ramos de Azevedo. Sim. Né? Que é justamente contemporâneo. A época era do vitralista Conrad. Sim. Sabe? São coisas muito lindas. Hoje nós temos vitrais modernos, mas a gente nota que é um outro tipo de trabalho, não é aquela molduragem em metal, aquela coisa... Muito obrigado da tua esposa ter fotografado aquilo e ter exaltado aquilo. Ela fez, é muito bonitinho o vitral que ela fez ali, ela fez acho que em aquarela, nossa, delicado, super bonitinho. E agora, né, a gente vai conversando, vem surgindo ideias aqui, poxa, talvez botar em ação, porque a gente tem uma riqueza artística muito grande ali na faculdade e nem todo mundo percebe, porque passa no dia a dia, correria, vai lá para trabalhar, mas, poxa, o prédio da faculdade é tombado, os ornamentos tombados, a gente tem muita coisa tombada lá. O Caveirinha mesmo é tombado. Sim. Quem entra no Caveirinha, que é o ginásio da Atlética, o primeiro ginásio coberto que a Atlética teve, o suporte ali no teto, quando olhado por baixo, assim, é um entroncamento de madeiras ali lindo, né? Uma engenharia maravilhosa. Aquele vitral que tem na sala da congregação... Isso. Também é do Também, não, as pinturas na congregação, digo mais, ali na capela do HC, você tem afrescos do Penac tombados, eles são lindos, né? E você vê, eu ouso dizer que a maioria das pessoas não conhece, né? Nunca foi deve ter muita coisa do Liceu de Artes e Ofícios ali. Talvez, olha, um ganchinho aí pra gente convidar mais antigos alunos a reviver a faculdade, a gente começar a organizar passeios culturais ali com as pessoas. São Paulo daquela época era, ali onde hoje é a Pinacoteca do Estado, era o Liceu de Artes e Ofícios, sim, né? Que eram verdadeiros artistas mesmo. Isso. Hoje eles mudaram o liceu, né? Tá um pouquinho mais deslocado, mas ali era o espaço e é maravilhoso. De excelência, sem dúvida, né? De artistas. Bom, mas voltando para... Senão nós vamos fazer um podcast com a sua esposa. Voltando para o nosso evento cultural, né? Citando, também não posso deixar de citar, a gente teve a apresentação do Zé Roberto, que é um antigo aluno psiquiatra da turma 61, e do Edu Leal, que é um baita de um violonista da turma 80, parceiro do Arismar do Espírito Santo, parceiro, cara, a Jane Duboc que gravou música dele, ele no último disco dele ele gravou música do Hermeto Pascoal, tem uma música inédita do Hermeto lá que ele lançou no disco, ele lançou no final do ano passado, um baita artista, né, que vai voltar a se apresentar lá esse ano. Ele fez um recital de violão maravilhoso, tocou uma peça dele, uma composição muito bonita lá, foi muito legal.
Então, a ideia é a gente envolver mais artistas, né, para a gente trazer coisas diferentes numa mesma noite. E mais do que replicar a experiência que eu tive, o que eu quero, né, fazer em conjunto com todo mundo, que não faz sozinho, a gente tem o apoio de todos os diretores e o suporte do Miron, da Tainá, da Andréa, que trabalham conosco lá, da gente aumentar, fazer isso daí crescer. E a minha intenção é fazer com que aquele espaço lá, aquele teatro maravilhoso que a gente tem no coração de São Paulo, ele se transforme num hub para arte autoral aqui dentro de São Paulo. Ah, lindo. Perfeito. Aí, né, que maravilha. O sujeito desce do metrô, dá de frente com a Faculdade de Medicina, entra lá e toda a última sexta-feira do mês ele pode participar de um evento autoral de qualidade, né? E aquele teatro está em condições? Tá em condições. Ele tá tendo alguns probleminhas técnicos que a gente tá discutindo lá com o pessoal da faculdade. Vão precisar de ajustes, mas são ajustes mínimos que não inviabilizam a execução. Entendo. O primeiro evento a gente, né, vai aprendendo a fazer melhor, mas saiu muito bom, a qualidade sonora primorosa, tava tudo direitinho. E a ideia é a gente ir melhorando. Os próximos eventos que a gente vai fazer com um formato mais reduzido, até para facilitar a produção e com artistas que possam entregar isso daí. Então, posso fazer um spoiler? Posso falar sem dúvida, deve. Próximos? Porque, poxa, né, a gente mal começou o projeto e vários artistas renomados demonstraram interesse. Então, agora, no mês de abril, a gente vai ter o Paulo Padilha comemorando 30 anos de carreira. E vai ter a exposição no hall de entrada do Maurício Takiguchi. Então, o Maurício Takiguchi, na minha opinião, é o maior artista realista, o maior pintor em atividade do Brasil hoje. E não é só na minha opinião, também na de muita gente. O Mal tem um ateliê aqui na Frei Caneca que é maravilhoso. Tá todo sábado aberto lá, quem quiser conhecer o ateliê. Ele coleciona alguns prêmios também. Poxa, o Maurício é super reconhecido. Na verdade, assim, ele não tem mais prêmio porque acho que ele não quer, porque toda vez que ele... Maurício, vai escrever, não vou inscrever em algum prêmio, ele inscreve no prêmio, vai lá e é premiado. Vai virar o concurso, sem dúvida, porque... Ele é incrível, né? Um baita cara. E o Paulo Padilha, professor da Santa Marcelina, tem uma carreira... gigante, né? O cara vai fazer turnê nos Estados Unidos todo ano, toca para mais de 2.000 pessoas quando ele vai para lá. Esses eventos serão mensais? Mensais, toda última sexta-feira do mês. Na verdade, assim, a ideia era que fosse a última sexta-feira, mas por conta de disponibilidade dos próprios artistas parceiros, alguns a gente vai readequar. Então, esse do Paulo Padilha, a gente vai fazer na última quinta-feira do mês, que é o dia 30 agora, que é pré-feriado. Então o casting aí do mês de abril é o Maurício Takiguchi expondo e o Paulo Padilha tocando, fazendo um show de 30 anos, voz e violão, formato mais reduzido, intimista, e ele é bom de papo, ele é bom de palco, ele é um baita cara. Eu também suspeito de falar do Paulo porque eu não conhecia o Paulo, conheci ele faz pouco tempo nas tratativas aí, mas é um dos artistas que eu mais gosto, uns artistas brasileiros que eu mais gosto, um baita compositor, baita instrumentista, violonista de mão cheia. Para maio, a gente vai ter o Celso Viafra. Que prazer receber o Celso Viafra. Também é um dos maiores compositores, mas o Celso é teatrólogo, é escritor, é romancista, é letrista, é compositor, violonista. O Celso tem muito predicado, né? E ele é um cara que eu gosto desde sempre, assim, a obra dele é maravilhosa. É um cara que te faz rir e chorar no mesmo momento, assim. Sabe lidar com as emoções, sabe, né? Ele é mestre nisso, né? E vai estar expondo na última sexta-feira de maio o Weber Lagos, que também é um pintor, discípulo aí do Maurício, que é um baita do pintor, tem obra... Então essas apresentações, elas são de artistas plásticos e música. Isso, pelo menos nesse primeiro semestre a gente está fazendo esse modelo, artista plástico e instrumentista. Então vamos dizer assim, eu posso colocar que eu tenho um compromisso mensal, eu tenho uma possibilidade mensal de ir na minha faculdade e assistir
essa qualidade de arte, tanto na parte plástica quanto instrumental. Tem, com certeza. Então, pode entrar na minha, vamos dizer, nas minhas prioridades. Tem uma época, assim, última semana... A ideia é que fosse sempre semana. a última sexta-feira. Vai ser sempre na última semana do mês. Sei. Ou quinta ou sexta-feira, provavelmente, a depender da disponibilidade do artista parceiro. Porque a minha ideia inicialmente era fazer rigorosamente, toda última sexta-feira. Mas às vezes a agenda do artista parceiro que está doando um show lá pra gente, porque ele está indo lá também sem ganhar cachê, sem cobrar nada, é uma doação que ele está fazendo para o Itaci, para a Casa da Criança Transplantada. Então, essa doação precisa ter um alinhamento ali com a disponibilidade de data do artista. Até também. porque eu acredito que sexta, sábado sejam dias muito importantes para a agenda do artista. Sim, né? sem Então dúvida. é uma doação de fato. Né? Ele está deixando de ir em algum lugar para fazer aquela apresentação, provavelmente. Né? Ele vem trabalhar doando o trabalho dele, né, pro a projeto. doação que se faz para a associação é a que vai para o hospital, que vai para esse e outras entidades. Então, isso. Rapaz, que ótimo. E maio? O que temos em maio? Então, maio, como eu tinha falado, é o Celso Viafra tocando e apresentando. É o cara que te faz rir e chorar em poucos minutos, igual o Chaplin, né? O Chaplin fazia rir e chorar, só que o Celso faz com a música, com a poesia dele. E expondo lá no hall de entrada vai estar o Weber Lagos, que é um baita pintor, discípulo do Maurício Takiguchi. Em junho, vamos meio de junho. Junho, na última semana também, vai ser na última quinta-feira do mês em junho, vai ser o Thiago K. O Thiago K é filho do Sérgio Augusto, que foi um cara papador de festivais aí do Brasil. E o Thiago tem um trabalho autoral incrível, um baita cara, um cara muito legal. E ele tá gravando um disco agora, que foi fruto de uma premiação que ele teve no Festival de Avaré, que é a minha cidade. No ano passado, o Thiago foi vencedor do festival lá, a Fan Pop, que o Celso também já ganhou. Acho que o Celso tá aqui atrás, depois ele conta para você. Mas o Celso também já levou algumas premiações lá em Avaré. E o Thiago ganhou ano passado o festival, uma baita música, A Corrente das Marés, lá, que é lindíssima. E a premiação, além da premiação em dinheiro, ele ganhou a gravação de um álbum que ele vai gravar lá na Gargolândia, que é um estúdio super legal. E então vai ter o show do Thiago, provavelmente o lançamento aí desse disco. E o artista que a gente... Eu tô negociando ainda, mas enfim... Já fica aqui a intimação ao vivo aqui. Eu tô querendo que o Henrique Rainha, que é um escultor de mão cheia, vá lá e faça esse hall de entrada pra gente em junho. E aí a gente tem o mês de julho, os eventos do mês de julho, que a gente ainda não tem data definida, porque vai depender de casar com os artistas parceiros. Mas a gente tá com... Né, quem tá apoiando muito a gente nesse projeto é o Mosh, o pessoal do Mosh dos estúdios, o Oswaldinho Malaguti. É um cara super querido. Então, vai ter algumas pessoas lá do Mosh lá que vão no mês do rock, que é o mês de julho. E também conversei com o André Buzik, que é meu parceiro, tá ajudando aí gravando algumas coisas pro meu disco solo que a gente deve lançar esse ano, pra gente tentar levar o Dr. Sim lá em julho. E aí, o Dr. Sim, eles tinham um projeto... também beneficente aí, que eu perdi o fio da meada aqui. O Dr. Sim que também é beneficente, que também recolhe doações. Eu não lembro o nome exatamente, mas como o Dr. Sim, alguma coisa a ver com doctor, com médico e tal, onde eles recebiam vários convidados e faziam também um show arrecadando fundos. E aí eu apresentei para ele, contei para o André a ideia, né, da gente fazer essa ação beneficente. Ele falou, rapaz, faz tanto tempo que eu não faço esse show beneficente que o Doctor fazia, vamos fazer lá. E a ideia é fazer em julho, mas ainda está um pouquinho distante, vai depender de casar a agenda. Ele tem as agendas com o Traje a Rigor lá, que ele é baixista do Traje, né? Então, julho ainda há a definir, se tudo der certo, essa parceria do Mosh, do Oswaldinho Malaguti, com o André Buzik e o Dr. Sim, e convidados,
data ainda a definir e a parceria de exposição para essa data eu ainda não defini, mas estamos correndo atrás. Agora, para a gente organizar aqui, porque eu vejo que a coisa acaba ficando extramuros, quer dizer, não é só do interesse do médico, do antigo aluno, isso aí realmente é interesse de todas as pessoas, né? E particularmente quem gosta de música boa e de boa arte e plásticas e etc. Vai sair uma agenda disso aqui? Vocês vão publicar uma agenda disso? A associação vai disponibilizar isso para que as pessoas possam se programar? E uma segunda pergunta, duas em uma só. É muito comum a gente ir num show e gostar, por exemplo, daquela apresentação. Tem a chance de eu conseguir comprar um CD lá fora, eu comprar um material disso, uma poesia, eu ver se o livro tem lá. Vai existir isso, não? Eu espero que sim, até porque os artistas, quando vão se apresentar, geralmente eles montam o que a gente chama de lojinha, né? É a vida deles. Em algum cantinho. Né? Na edição passada, a gente teve a Sarita, ela fez um livro, tem todo o trabalho que ela expôs, ela compilou num livro... e ela estava ali vendendo esse... É um valor simbólico, né? Mas certo. Ela estava vendendo... Não, eu não entendo isso como uma comercialização, não. Eu entendo isso realmente como... É quase que o cachê para que a pessoa viva, toque, né? A vida dela. O artista, a gente sabe que no Brasil a vida é complicada para o artista. A vida, né? De merchan não é muito significativa. E mais, porque quando a gente adquire uma obra de alguém... a gente passa a acompanhar, passa a viver aquela carreira, aquela coisa toda, né? Eu lembro que eu comprava obras de arte de vez em quando e a galeria dizia assim, você está comprando esta obra e esta pessoa vai trabalhar para você o resto da vida, porque enquanto ela estiver viva, ela vai estar produzindo e promovendo a arte dela. Portanto, você é dono de uma parte dela. Ela está trabalhando para você, ela está valorizando isso. Sim. Que você adquiriu. E é fato, você passa a ter um artista trabalhando para você, né? Porque quanto mais ele progride, mais aquilo que você tem e, de alguma certa forma, ajudou num certo momento, se valoriza também, né? Então, sem dúvida. E, bom, todos os artistas que eu estou convidando, eu sei que tem material físico ali para disponibilizar no dia. Né? Pois é, precisa ter isso sim, viu? Insista nisso. Porque eu entendo que isso não tem nada a ver com comercialização. Não, pelo contrário. E quem vai e gosta do artista, né, acaba querendo levar alguma coisa. Exato, né? Muito bom. Poxa, o próprio Henrique Rainha aqui que eu citei, ele fez uma exposição recente e eu fui lá, cara, queria levar todas as obras dele, mas não cabe lá em casa. Eu já tenho algumas obrinhas dele lá. O próprio Celso Viafra, que vai fazer lá maio com a gente, ele tem, cara, além do trabalho musical, tem livro, né? Os livros dele, eu não sei se ele tem mais, mas eu já li 3 livros dele. Tem um livro que a gente estava conversando em off antes, tem um livro dele que é sensacional, porque você vai lendo o livro e ele compôs uma trilha sonora para esse livro. Então, sim, você vai lendo e vai ouvindo o disco. E é legal fazer esse exercício de ouvir o disco antes do livro e ouvir o disco depois do livro, porque a audição muda completamente, é um negócio muito legal. Enfim, mas eu acho que todos os artistas vão ter esse material sim para poder compartilhar lá. Ótimo, é muito bom. É uma maneira da gente, a associação, né, levar a cultura, né, ao mesmo tempo permitir que os colegas participem e tenham um pouco daquela emoção, daquela arte toda consigo, né, e fazer aquele teatro rodar, fazer aquela faculdade. Não, imagina eu dizer que todo mês eu tenho um compromisso na minha escola de ir ter o prazer de ver 2 ou mais artistas se apresentando. Uma falha minha. Qual instrumento que você toca? Eu toco violão. Eu não sou um virtuoso de instrumento, mas eu... Mas está só gravando. Porque eu preciso dar conta, mas eu toco violão, canto, componho, tem minhas coisas também. Eu trouxe um presente, deixa eu fazer um merchan da minha coisa, da minha banda. Essa banda eu tenho com o Guilherme Marinho, que é da Otorrino, e ela chama Luz Vermelha. Muito obrigado. Eu te trouxe aqui. Eu vou com ela. Então. Vai lá. Assim, vou na de abril, porque depois vai ser frio. Maio, junho, julho é frio. Daí aí você bota a blusa por baixo. Muito obrigado, muito gentil. E esse é um trabalho que a gente fez em 2023, lá eu e o Marinho.
E a gente está produzindo já o nosso segundo disco de inéditas, mas paralelo a isso tem as minhas composições, eu viajo o Brasil aí no circuito de festival. É muito legal esse circuito, porque você acaba conhecendo gente do Brasil inteiro, criando parceria, laços, é muito bacana. Agora, então, apareceu uma outra dúvida. E aí, a radiologia e as imagens e a medicina nuclear, cabe nesse espaço aí? Cabe durante a semana. Durante a semana. Alguns finais de semana também, que a gente tem que trabalhar Você de acredita médico. que a sua especialidade se encaixa no encontro de especialistas? Acho que sim, claro, porque até porque um dos motivos de eu ter escolhido minha especialidade é a possibilidade de trabalhar com várias especialidades dentro da minha. Dentro da sua. Porque eu trabalho com clínica, com cirurgia, com obstetrícia, com pediatria, e é justamente isso que eu gosto no meu dia a dia. Às vezes eu estou ali, saio de um paciente cirúrgico e migro para um paciente oncológico, e migro para um paciente pediátrico, e eu faço muito medicina fetal, tenho esse privilégio de poder ver o milagre da vida ali todo dia. Muitas interfaces, né? Às vezes me perguntam, por que você fez oftalmo? Eu falo, porque eu queria ser clínico, mas queria ser cirurgião também. E o oftalmo me dava essas duas possibilidades, de ser clínico e cirurgião, né? Então, na verdade, eu só não quis desistir de nenhuma das duas, né? E eu estou vendo que é a mesma coisa, né? As interfaces que você tem são inúmeras, né? Com todas as faixas etárias, com todas as outras especialidades, né? Rapaz, Juninho, muita coisa em pouco tempo. Pois é. Meus parabéns a você. Tá ótimo para a associação, ótimo, perfeito. É bem o que... Sangue novo. Quando a gente conversava sobre isso, falava, não, nós precisamos... Porque as pessoas de mais idade de formação, em turmas anteriores, conhecem a associação. As turmas mais novas, muitas não conhecem. E eu mesmo sou testemunho disso, eu só vim conhecer mais tarde. E o que a gente precisa é dessa energia que vocês têm associada a todo esse conhecimento do quanto que a medicina mudou, quanto que a comunicação mudou. Quer dizer, você sabe hoje comunicar coisa que a gente não sabia realmente. Na nossa época, o médico, como dizia o professor Wertheimer, só devia aparecer na turma de formandos e no necrológico. O médico não dava entrevista, não falava de nada e não se para não parecer que estava se promovendo. Já hoje a coisa é bem diferente. A promoção honesta é útil, necessária e importante. Precisa realmente transmitir conhecimento, e não é só conhecimento médico, é esse conhecimento que você está passando. É a minha maneira de ver, não quer dizer que seja correto. Meus parabéns, cara. Valeu. Muito, muito bom. Eu já sabia, porque você faz parte da diretoria, que você vinha trazer muito... Agora... admiro mais ainda. Parabéns a você. Escuta o som, depois você me conta aí. Vamos conversar bastante. Rockão inspirado no rock setentista aí, da sua época de jovenzinha. Você vai gostar. Já fui jovem. Muito obrigado. Olha, tô feliz, viu, pela escolha por mais um colega na diretoria da associação, pelo quanto a associação se beneficia desse sangue novo e dessas cabeças boas que vêm, e saber que agora nós temos uma agenda cultural. Agora nós temos todo mês um compromisso, o privilégio de ter o nosso teatro aberto para que a gente vá lá e vá ver arte dentro da nossa escola. Já tinha muita arte lá, agora tem mais ainda, né? Muito obrigado, Juninho. Se você quiser comunicar mais alguma coisa, por favor. Eu quero convidar todo mundo, né? Não só da nossa comunidade ali, o pessoal do Quadrilátero da Saúde, que esse mês vai ter uma divulgação bem maciça em todos os institutos, dentro da própria USP, com quem a gente está conversando para circular o evento, para aparecerem, e não só o pessoal da USP, mas também quem venha de fora, quem segue os artistas parceiros, para aparecerem lá, conhecerem a nossa faculdade, que é muito bonita. O nosso teatro sentados tem 250 lugares. 250 lugares. Sentados. Às vezes a gente senta na escada ali para poder caber mais, né? Sendo bom, vale a pena, né? E depois rever colegas também. Mas, Rangel, eu acho que a partir desse mês a gente já vai começar a ter esse privilégio de sentar na escadinha ali para... E o hospital vai ficar muito feliz também, né? A gente vai receber mais doações e poder... A ideia é essa, a gente poder ajudar ali as famílias que dependem ali do tratamento realmente do carentes, hospital. Né? O pessoal precisa mesmo, né?
Isso é a orientação ali do pessoal da Dinês, lá do Itaci, com quem eu converso bastante, pessoal da CTC. As famílias precisam, passam às vezes meses aqui em São Paulo por conta de tratamento, né? Pô, você vê, um transplantado vem, às vezes complica, precisa internar, difícil de sair da internação e tal, e as famílias ficam aqui. Então tem a casa lá da criança transplantada, mas não tem escova de dente, não tem material de higiene, às vezes falta cobertor, essas coisas básicas assim. Perfeito. Que se eles tiverem essa doação em espécie mesmo, que a gente vai fazer todo mês, facilita muito para poder ajudar essas famílias. Perfeito, meus parabéns. Pessoal, muito, muito, muito melhor do que eu imaginava, surpreendente. A capacidade de trabalho dessa juventude que vem aí dentro da nossa escola é espetacular. Juninho ao concurso, realmente, né? E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês prestigiem, compareçam, né? E a associação tem esta obrigação, que é de levar a vocês o que a gente conseguir garimpar de melhor. Muito obrigado a todos.